A semente da boa terra, ela é caracterizada pela obediência. Ela segue um senhor, e se ela segue um senhor, ela é serva. A semente que é germinada na vide, ela é caracterizada por como serva, servo. Em contraste com a semente que caiu em solo rochoso pedregado, esta é escrava, porque é senhor, porque segue a linha de um desobediente, que não tem glória nenhuma. A semente da boa terra, ela é serva, ela é germinada na obediência. A semente em solo pedregado, ela é escrava. Por quê? Porque ela é germinada num trono de escravização. E qual é a diferença entre servo e escravo? Por quê? Porque elas entram em contraste. Porque a primeira, que é em solo frutífero, em boa terra, ela é senhor, é a serva. Isso quer dizer que ela não entra em contraste com o seu senhor. Porque existe um amor de relação entre o senhor e o servo. Diferente de lá, em solo pedregado. O senhor do solo pedregado é escravizador. Não há amor. É uma sujeição forçada de uma vontade conturbada na desobediência, porque se estabelece em suas próprias vontades. Já deu para perceber que Deus precisa da obediência, já percebeu? A semente que cai em boa terra e é frutífera, ela se caracteriza pela obediência, porque a obediência conduz para o trono da graça do poder. A semente que cai no solo pedregado é aquela que fica estrangulada de ser frutífera. Ela não consegue brotar em vida, porque ela está nas características da desobediência do bode. Não existe vida, porque não existe definição de vida para o desobediente. Trevas é para o desobediente. Filhos da luz são obedientes. Ou seja, quando falamos de sementes que é frutífera e semente em contraste com a semente que não é frutífera, estamos fazendo o contraste entre obedientes e desobedientes. Isso tem relação com o trono daquele que governa para servos ou que governa para escravos. De quem é o trono? Quem comanda o trono? O trono para os servos ou o trono para escravos? O Filho do Homem, ele está sentado no trono da graça, porque ele prepara a frutificação dos eleitos, dos chamados, que germinaram em boa terra a semente que um dia foi plantada em seus corações. Por isso que são servos. São os que integram um governo justo e pleno. Esse governo, ele é feito, ele é destinado para obedientes. Por quê? Porque o Senhor, o dirigente deste governo, que está sentado no trono, ele é governador de uma plenitude, o qual ele não tem glória de terceiro, ele é pleno. Entendeu?
Ele não precisa escravizar ninguém para ter uma glória. Diferente desses homens que estão no trono desta terra, escravizando os seus integrantes. A semente que cai em boa terra, ela frutifica porque ela germina nas instruções, ela germina na vide com sujeição à palavra, o qual absorve a palavra, aceita, testifica a sua vontade, nega a vida da alma, porque é importantíssimo isso. Porque é nesse ponto aqui que muitos caem, inclusive pastores, que um dia escutaram a palavra. Por quê? Porque se os seus corações não germinar de forma plena, não tem como brotar a vida. Esse governo precisa da obediência definida, estabelecida dos corações, para torná-los servos e não escravos. O obediente entra, frutifica numa semente que é plena, preenchedora de vida, porém, não fica sujeita à subordinação escravizatória. Não cabe vontade própria, entende? Não cabe o querer, o eu. O eu não fala. Só existe uma maneira do eu falar, sabe qual? Quando ele entra na caracterização entre servo e escravo. Sabe qual é a diferença de servo e escravo? É que o servo, ele segue na obediência, mas só que ele tem uma vantagem. Ele tem o direito de apresentar as petições para o seu senhor. Por quê? Porque ele não é escravo. Ou seja, ele tem o direito de exprimir a sua vontade, mas não impor a vontade ao seu senhor. Olha como é maravilhoso. Diferente lá do outro. Aquele que cresce e germina num solo pedregado, ele está sujeito à escravização. Ele está sujeito a ser escravo. Ele não tem direito de falar nada. Olha a diferença do que é o ser servo e o que é o ser escravo. O escravo, ele não tem direito de dizer nada, porque é escravo. É desobediente, sendo governado pelo Senhor também desobediente. Olha a parada. Olha só a parada. Imagina um governador desobediente governando para outro desobediente. Por isso é que tem que ter mesmo direita e esquerda, uma confusão só. E partidos políticos, é o que a gente vê. O servo, ele não pode, ele não tem o direito de impor a sua vontade. Mas ele tem o direito de poder exprimir a sua vontade. Porque se ele não tiver essa atribuição, ele é escravo. Por quê? Porque isso caracteriza escravo desobediente com desobediente. O escravo não pode nem apresentar o que deseja. Porque o escravo, ele é cheio de vontade e impõe a sua vontade sobre o subordinado desobediente. Nem vontade, nem direito de exprimir ele tem. Porque o Satanás não vai deixar tu impor o que tu quer. Quando o anticristo chegar aí para assumir definitivamente aí, ele vai impor. Ou tu acha que ele vai dizer assim, ó, o que tu quer? Olha, eu quero te escravizar. E aí? Tu vai aceitar ou não? Aqui não fala que aquele que não aceitar a imagem dele, ele vai matar? E aí? Tá vendo? Como ele impõe. Se o indivíduo, eu não quero, e aí? Eu não quero aceitar. E aí? Então, vou te matar. Tá vendo como ele impõe? Quer dizer, no governo desobediente, desobediente governando desobediente, o que dá? O que vai dar nisso? Ele não tem direito de exprimir. O bode vai impor a sua vontade. O escravo do bode não tem o direito nem de exprimir o que quer.
Já com o Senhor não, é diferente. Você não pode impor a sua vontade, mas temos como servo o direito de apresentar as nossas petições a Ele. E tem palavra aqui, tem palavra que diz: apresentai as vossas petições ao Senhor. Porque servo tem o direito de expressar a sua vontade. Não de impor, mas de expressar. Por quê? Porque ele é um governo de misericórdia e de amor. Mas o servo não pode ser maior que o vosso Senhor. Maior não, mas pode governar junto com ele. Ou seja, equacionar vontades. É o que acontece com aquela instituição, ou melhor, com aquele instrumento que... Nosso Deus é muito sábio. O nosso Deus é muito sábio. Ele precisa definir a obediência para reinar sobre o homem e sobre a mulher. Então ele montou um instrumento. Isso eu ia falar lá na edição do Efésio. Mas eu não... Está tão forte o negócio que eu acho que eu vou dizer aqui. Acho que eu vou falar aqui. É por isso que Deus pede para negar a vida da alma. Porque se você não negar, você vai querer impor sobre o governo dele. E de quem é o trono? É teu ou é dele? É dele. Por isso que ele por isso que ele diz: nega a tua vida da alma. Nega a vida da alma, porque senão tu não governa comigo. Mas tu tem o direito também de expressar o que tu acha. Mas não de impor. Apresentai as vossas petições ao rei. E aí ele vai julgar, vai ver o que vai fazer por você, por mim.